Casarão, vendendo combustíveis de qualidade para você. A espera acabou, estudantes juazeirenses. As inscrições para os jejunos estão abertas até o próximo dia 30 e você não pode ficar de fora. A maior celebração do esporte na terra do Padre Cícero começa em setembro, com 20 modalidades, festival para jejunos e muito mais. É a maior integração entre escolas da rede pública e privada do nosso município. É emoção, amizade, respeito, persistência e solidariedade. Prefeitura de Juazeiro do Norte. Avançar com seriedade e amor a nossa cidade. Farmácias Fernandes, no dia a dia com você. Qualidade em serviço, prazer em atender. Farmácias Fernandes, aqui no nosso Cariri. Prazer em lhe servir, presente em todo momento. Farmácias Fernandes. Pra passear, aqui e acolá, pra se divertir, dar um rolê ou trabalhar. Tudo pra sua moto você vai encontrar. Motopeças Padre Cícero, tudo em um só lugar. O melhor pra sua moto, tudo em acessórios, peças e serviços. Mix de produtos da melhor qualidade. Motopeças Padre Cícero. Rua São Pedro, 2013, fone 3511-7785. A Guanabara segue na estrada das conquistas com mais 2 prêmios. Eleita a melhor empresa de transporte rodoviário de passageiros do Brasil 2022 e a melhor entre as melhores do setor de operadores de transporte do Brasil, por uma das mais importantes revistas do segmento de transporte. Levamos uma bagagem de satisfação dos nossos clientes. Na hora de viajar, escolha o mesmo da maioria dos brasileiros. Escolha a melhor. Guanabara. Satisfação em todos os sentidos. Aqui na Novo Rio, você tem mais opções. O seu carro está sem complicações. Aqui na Novo Rio você tem atendimento especial, atendimento classe A. O cliente está satisfeito, é cliente Novo Rio. Novo Rio, a sua concessionária Chevrolet no Cariri. Engazeiras Construções, material elétrico, hidráulico, louças e tudo para a sua construção. Aproveite as ofertas e compre parcelado no cheque ou no cartão de crédito. Engazeiras Construções, Avenida Carlos Cruz, 1721, próxima à estação do metrô. Telefone 3511-3975. Qual o martelo mais poderoso do mundo? Você vai responder que é o martelo do Thor, né? Que nada! Você tem que conhecer o martelinho do Alan. Gente, a Alan Martelinho de Ouro se garante. Leva o carro pra lá, amassado, arranhado, afundado. Alan resolve, ele faz mágica com o martelo. Se descobrirem os poderes de Alan, os Vingadores vão contratá-lo. Alan Martelinho de Ouro, o pioneiro em todo o interior do Ceará. Agora também com o mais perfeito serviço de funilaria e pintura. Rua Maria Filomeno Gomes, 667, ao lado da Cajuína São Geraldo. Ligue 99730-5190. Garantia e rapidez na entrega. Vale Esportes é futebol de primeira. Boa noite, galera. Estamos aqui com o Vale Esportes do timaço da Vale FM aqui ao nosso lado. Fala, Bibi! Boa noite pra você, Delton Sá, pro JF, pros amigos da Vale FM, começando mais um Vale Esportes. E hoje tem a grande decisão, o primeiro jogo da decisão da Série D. Daqui a pouquinho o Kilmer de Campos vai falar direto de Araraquara, porque tem o clássico da Estrada de Ferro. A Ferroviária contra o Ferroviário. Será que vai ganhar o time no nome do feminino ou do masculino, hein, Delton Sá? Marco Valério, eu tô torcendo pro Ferroviário dos Trilhos do estado do Ceará.
Também, tô com você. Ferroviário que fez a melhor campanha da fase classificatória, por isso que no sábado decide em casa, no Presidente Vargas, mas desde que passou pro período do mata-mata, a Ferroviária tem sido uma equipe mais vitoriosa, digamos assim. Inclusive, com que dramaticidade o Ferroviário passou nas quartas e também na semifinal para chegar às fases adiantes. Mas o importante é que o Ferrão já subiu e pode ser campeão, né, Delton? Porque, Marco Valério, o Ferroviário quis assim um caminho com mais emoção. Tá? Ele quis, na verdade, testar aí o coração dos seus torcedores e tal. Aí com mais emoção, assim, é melhor, é mais gostoso. Com mais emoção é mais emocionante, né, Delton? Fica mais gostoso, Marco. Gostou, JF? Fica mais gostoso, tá entendendo? O cara comemora mais. Quando é fácil demais, aí você nem... Mas, Delton, tô vendo que você ganhou um presente hoje, né? Não é, rapaz, acabei de descobrir quem me mandou. Eu postei ainda há pouco no Instagram que eu cheguei aqui e me entregaram a garrafa aqui de uma cachaça que me presentearam. Hoje é o Dia Nacional da Cachaça, né? Hoje, dia 13 de setembro, aí eu fui presenteado. Eu postei sem saber quem tinha, mas acabou chegando a informação agora. Foi o pernambucano que me presenteou. Grande pernambucano. Me presenteou com a cachaça aqui, que eu vou, com certeza, saborear no final de semana. A cachaçazinha aqui que eu acabei... Você é chegado numa cachaçinha, né, Eu gosto, Marco Valério, tomar cachaçinha em casa. Tá entendendo? Ali faço um petisco, vou tomando a cachaçinha de leve, bem geladinha. Tá entendendo? Eu gosto. E essa cara de JF? Eu sou apreciador de tomar uma cachaçinha. Faz bem. Tá certo. Tá entendendo? Aí eu ganhei essa daqui eu vou descer no final de semana. E é pequenininha desse jeito, né, desse jeito, 300 ml, certo? E é uma delícia essa cachaça, viu, Marco? É aqui da Paraíba essa cachaça. É paraibana. Quer ver? Eu tenho certeza que é paraibana aí, tá vendo? De Areia, Paraíba. Pronto. Ela é paraibana. Então é um presente de um pernambucano para um cearense com a cachaça da Paraíba. Da Paraíba. Mas deu certinho, Marco. Deu certinho. E hoje é o dia da cachaça, Delton? É, dia 3 de setembro, dia da cachaça. Dia da então cachaça. Tá liberado hoje. Tá, mas hoje eu não vou beber essa não. Vou deixar ela pra... Com moderação, vou viu, deixar gente? pro domingo essa daí. Tá bom, Marco Valério? Tá bom, Delton. Boa sorte pra você aí na sua cachaça. Vamos com a Luiz? Não dê a JF não, viu? Deu não? Não, dei não. Não, o JF prefere um pirata. Pirataço, né? Ele é chegado no pirata. Pirata. E também numa bebida russa. Ele também curte uma vodkazinha. Ele curte uma vodka. Tá certo. Ele curte uma vodka e curte um piratazinho. Agora, aí só dá uma rodada pra ele, né, Delton? Marco Valério. Porque o homem é grande, Delton. Marco Valério. Só dá uma golada aí. Marco Valério. É assim, meu filho? Ele tá dizendo, né? Tá certo. Aliás, hoje tem palpites, hein? Ih, rapaz, é mesmo, né? Daqui a pouquinho tem palpites, porque tem 2 jogos pelo Campeonato Brasileiro, toda a rodada desmembrada. Eu já não aguentava mais de saudade dos jogos do Campeonato Brasileiro, vou admitir. Né? Esse negócio de data FIFA tem a sua importância, né? Seleções buscando as eliminatórias, os pontos para ir para a próxima Copa do Mundo. Mas bom mesmo é a rivalidade do futebol, né, Delton? Dos clubes. Cachaça que a Adriano vai me presentear? Eita. E a gente informa. Se eu fosse você, passava essa cachaça pra JF. E a rodada foi desmembrada. Esse Adriano Dias, eu vou dizer. A rodada foi desmembrada devido ao final da Copa do Brasil. O primeiro jogo domingo entre Flamengo e São Paulo. E a CBF botou todos os jogos dessa rodada do Brasil. Mas Flamengo e São Paulo hoje vão com os titulares? Eu acho muito pouco provável. Até esses dias todos sem jogar, não tinha problema não, né? Jogar os titulares hoje não. Há uma preocupação do Flamengo com 2 atletas que ainda não vão atuar hoje, o Arrascaeta e o Luiz Araújo, que estão no DM ainda, né? Estão machucados. O Bruno Henrique tá suspenso, né? Há um trabalho constante do Departamento Médico do Flamengo para liberar os atletas para o jogo contra o São Paulo domingo. Aí depois disse que não gosta do Flamengo. Doido pelo Flamengo, sabe tudo do Flamengo, sabe tudo. É apenas informação, né, cara? Delton, depois daquela mensagem de Tico das quentinhas. Ali já era, viu? Mas Tico torce Corinthians, né, rapaz? Hã? Tico torce Corinthians. É verdade.
Bom, lembrando que os nossos canais no YouTube têm oferecimento da Pizzaria e Hamburgueria Oval. Hoje tem promoção, viu, Delton Sá? Tem, Marco Valério, diga lá. É aquele dia que você pede a pizza e ganha o refri. Na compra de uma pizza G, ganhe o refrigerante de 1 litro. E na compra da pizza GG ou Extra GG, ganhe de 1,5 litro. Também tem esfirras, lasanhas, beirutes. Dê uma ligadinha pra Pizzaria e Hamburgueria Oval. Quem tá lá, meu amigo Alexandre, o Grande. O WhatsApp 98842-9514. Em nome também da Jal Presentes, que pensou presentes, Jal Presentes é o lugar para você encontrar aquele presente para aquele casal que vai casar, ou para aquele festa de aniversário, tá certo? Um artigo de decoração, utilidade do lar, tudo isso na Jal Presentes, além de brinquedos. Tá chegando aí o dia das crianças, você vai comprar brinquedos lá na Jal Presentes. Já tá lhe tesourando ali, viu, Delton? Ele já tá lhe tesourando, viu, Delton? Sim, um casal que vai casar, claro. O casal pode não casar, ficar só namorando. Eu conheço tanta gente que nunca casou, ficou namorando aí, e que acaba o namoro e não casa. É porque ele é do contra, Delton. Tem que arrumar um jeito, né? Mas que pode? Vamos também falar de Joá Solados, produzindo os mais diversos modelos de solados, solados Anabela, solados bloco, solados para papetes com cores e modelos variados, trabalhando com material de excelente qualidade. Joá Solados, os conhecidos solados do seu Ribamar. Joá Solados, Rua da Independência 221, entre as ruas Senhora Santana e São Pedro. Pedidos 99855-4193. Marco Valério, ô João Filho, só uma pergunta. A sua esposa foi sua primeira namorada? A primeira namorada, não. Então você foi um casal que não casou. Foi no primeiro namoro. Você foi um casal que não casou. É verdade. Tá entendendo, João Filho? Posso? Se ligou agora? Me liguei, só fumê. Empatou. Daqui pro final do programa tem o desempate. Só Fumê Service, revestimento fumê para carros e prédios, cristalização de vidros e envelopamentos de veículos. Película de alta performance com 10 anos de garantia. Onde é? Na Só Fumê Service. Hoje, José Marrocos, número 408, o telefone WhatsApp é o 988054899. A organização é do corintiano Edilson. Olha, você sabia que uma grande empresa de call center que atua em Juazeiro abrirá até 3.000 novas vagas de emprego? Então você tem que estar preparado para esta oportunidade de trabalho. Enriqueça o seu currículo e aumente suas chances fazendo os cursos de qualificação profissional do ESC. Cursos como telemarketing, atendimento ao cliente, técnica de vendas, crédito e cobrança e muitos outros. Acesse agora www.esccursos.com.br. Mais informações 3571-3487 ou pelo WhatsApp 99982-2476. Agora essa mensagem é pra você que tá cansado de todo mês quando chega aquela conta de energia, que você vê aquele absurdo, e aí você conversa com os filhos, com a mulher, para ver se o pessoal diminui o consumo de energia, mas não tem jeito, vem aquela conta alta preocupando você todo mês do orçamento. Liga pro Luciano Carvalho, ele vai te explicar direitinho como você vai acabar com essa dor de cabeça. Você vai ter a geração de energia solar na sua casa, meu amigo, e com essa temperatura que tá em Juazeiro do Norte, com essa lua, com esse sol, meu amigo, aí olha, a tua geração de energia, meu amigo, vai bombar, meu amigo, você vai gerar muita energia pra você. Gênesis Solar, fala com o Luciano Carvalho, 981-237956. Nunca foi tão correto um slogan como esse, Marco Valério. Deixa o sol pagar a sua conta de energia. Exatamente. Aí o que vai sobrar, você compra protetor solar, porque esse sol, Delson. Tu é doido, rapaz, não tem quem aguente não, viu? Gosto, tu é doido. Só quem não sente calor aqui é João Filho. Só. João Filho não sente calor. Ar-condicionado o tempo inteiro. Exatamente. O Cariri da Sorte traz muito dinheiro pra você nesta semana com uma premiação total de R$125 mil. Só no quarto sorteio tem R$100 mil, isto mesmo, R$100 mil. Já pensou aí? Fala sério, hein? Imagina a cena, você com R$100 mil no bolso, rapaz. Valério, eu viajava no outro dia. E João JF com R$100 mil no bolso? Mas menina, haja pra ir pirata aí. Siquilho, ele gosta de siquilho. Chilito. E uma pizzazinha também. Bom, gosta da GG. Cariri da Sorte, dupla chance.
100 mil no quarto sorteio, incrível, hein? Compre já o seu Cariri da Sorte. Quem ganha, meu amigo, no Cariri da Sorte é daqui, não é o povo lá de Fortaleza, não. Por isso, compre o Cariri da Sorte. Cariri da Sorte. Muito mais chances pra você ganhar. Só compre o Cariri da Sorte. É aqui, a região todinha aí. Mas, Valério, deixa eu mandar um abraço pra ti que tá buchada, pro Joel, pro Isaac, pro Arnaldo e João Paulo. Eles estão ligados aqui no Vale Sport, estão ouvindo a gente lá, fazendo sabe o quê? Buchada. Não. Mucunzá. Não. Sabe o que eles estão fazendo? Não. Tomando cachaça. Ah, no Dia Internacional da Cachaça. Estão me chamando pra dar uma passadinha por lá. Eu vou passar lá, nem que seja pra tirar pelo menos uma tacinha, viu? Chique, homem disposto. E não chamaram o JF. E deixa um petiscozinho aí, um pedacinho de carne assada aí. Rapaz, e não chamaram o JF. Uma siriguela, pra tomar cachaçinha. JF tá sem moral, JF tá sem moral. Ares Motos, maior revenda de motos Honda do Nordeste do Brasil. Se você, meu amigo, quer comprar a sua moto seminova, sua moto nova, quer através do consórcio, quer através de financiamento, quer através de cartão de crédito, cartão BNDES, você vai lá na Ares Motos. Tem uma equipe preparadíssima para fazer o melhor negócio na sua vida, para você comprar tanto nova como seminova na Ares Motos. Sabe por quê? Porque a Ares Motos é a maior revenda de motos Honda do Nordeste do Brasil. Motel Imperial está com novos apartamentos e muito mais aconchegante, conforto, higiene, segurança. Tem as suítes imperiais, né? Dê uma conferida no Instagram Motel Imperial, na direção do nosso querido amigo André Lemos. Aquele André que fez um grande trabalho no CT do time do Guarani. Motel Imperial, Rua Engenheiro José Walter, 280, bairro Antônio Vieira. Em nome também, Marco Valério, da Churrascaria Mão de Vaca. Hoje tem jogo. Aí você vai assistir o jogo lá na Churrascaria Mão de Vaca, naquele telão bem grandão, tomando uma cerveja bem gelada, com aquela carne bem assada, com aquele vinagrete, com aquela farofazinha. Você pode pedir um torresminho também, um baião de dois molhado, aquele cremoso lá da Churrascaria Mão de Vaca. Tem uma macaxeira lá que é espetacular. Tudo isso pra você lá na Churrascaria Mão de Vaca, o melhor churrasco da região do Cariri. Sabe quem vai pra lá hoje? Quem? Demontier Tenório e a família. Eles vão aniversário de Demontier hoje, lá na Churrascaria Mão de Vaca. Muito bem, tá muito bem escolhido o local, viu? Isso, Marco Alex. Grage Veículos Multimarcas, compra, vende, troca e financia seu carro seminovo com o menor preço e a melhor garantia do mercado. Sabe por quê? São carros com procedência e a documentação não vai lhe dar dor de cabeça nenhuma. A melhor avaliação do seu usado na hora da troca também é na Grage Veículos. Confira os modelos no Instagram, @Grage Veículos, onde a satisfação do cliente é a nossa meta. Lembrando que a Grage fica na Avenida Padre Cícero, 1215, bairro Salesiano. Agora, sabe quem tem o melhor banho de semijoias aqui na região do Cariri? Eu sei. Diga lá, Dourado Joias. Pois é, equipamentos de última geração para você, respeitando todas aquelas normas de preservação do meio ambiente, tudo isso para você com garantia em tudo aquilo que faz. Tem o melhor preço para você que quer comprar já a semijoia pronta para revender, a melhor facilidade do pagamento, você paga em até 8 vezes. Se você quer vender a sua mercadoria desplacada, pode levar lá que a Dourados compra e paga à vista para você. Então vai lá na Dourados, Rua Professor Ivani Feitosa, número 9, telefone WhatsApp 999933031. No Instagram é @DouradoJoias com 2 S's no final. Em nome também da Fox. Se você quer consertar o seu celular, smartphone ou iPhone, leva na Fox os melhores técnicos especializados do Cariri, equipamentos de última geração e garantia nas peças montadas na loja. Além de grande variedade em smartphones. Fox em Crato, na Senador Pompeu, tem loja também na Santa Luzia com São Pedro, tem na Seminário com, Santa Luzia com Padre Cícero, tem na Seminário com a São Pedro e também no Cariri Shopping. Alfa Vidros Vidraçaria, na fase mais sofisticada da sua obra, escolha qualidade, preço e satisfação. Alfa Vidros Vidraçaria, Avenida Praça Federal do Castelo 320, o telefone WhatsApp 99812-5851. Delton Sá, não sei se você sabe, quando o Maradona era vivo, há mais ou menos uns 10 anos atrás, tinha um canal de TV lá na Argentina, que nos jogos do Boca, quando o Maradona ia lá pro camarote dele em La Bombonera, ficava
as câmeras focalizando exatamente aquilo que fazia, né? O Maradona. O Maradona, né? As atitudes, as reações, caras e boca de Maradona. Pois tem um amigo nosso aqui que ele mandou uma mensagem, eu não vou dizer quem é, para não comprometer, que ele disse que o Vale Esportes, ele fica o tempo todo olhando no YouTube o quadradinho aonde fica JF para ver as reações do JF. Diz que história de um bico que ele faz e balança a cabeça e falou do dia do boné. Aí o cara disse aqui: quando disseram que não chamaram o JF, é massa a cara que ele fez. Olha aí, ainda diz assim, olha aí, no intervalo eu olho, viu? Esse JF. Mas a culpa é de Delta. A culpa é de Gataçai. Ei, Delta, mas é sério, não chamaram ele não, né? Deixa eu falar. Deixa eu falar. Me ajuda. Eu tô tentando. Eu trabalhei tanto hoje. Perdi a concentração. Ainda bem que a gente relaxa quando chega nesse programa. Me ajuda, eu não aguento mais não. Qualidade da fabricação de carteiras masculinas e femininas. Acompanhe a tendência da moda. Presenteie, use produtos da Ramagem Couros. Fábrica na Avenida Padre de Souza Sampaio, 690. O telefone é o 35713758. Farmácia Fernandes, 7 lojas espalhadas pela cidade para melhor atender. Grande variedade e ótimos descontos. Farmácias Fernandes, presente em todo momento, Marco Valério. E Baleia Burger. Eita, Marco Valério. O melhor hambúrguer pelo menor preço na Praça do Pio 12. Pra pedir é bem facinho. Qual o número, Marco? 988-380548. Repete, Marco. 988-380548. Baleia Burger. Uma delícia de hambúrguer. Bota a hora, JR. A hora do timaço. 18h29, a hora sempre em nome de Novo Rio Veículos, o seu Chevrolet 0 km está na Novo Rio. Também de Casa com a Casa é sua. Casa com Home Center na rua Doutor Mauro Sampaio, na Lagoa Seca, para você que está construindo, para você que está reformando. Vai na Casa com a Casa é sua. E um abraço pro Luiz, o Gaúcho. Vem aí a festa da Farroupilha, Cariri. Tô ligado, Delton Sá. E eu vou jogar, Marco Valério. Vai jogar, Delton Sá. Eu tô com contrato, pré-contrato com o Internacional. Você não tá contundido, por isso que não teve o jogo. Ele fugiu do duelo com o João Burgão, mas pra esse jogo ele vai, né? Claro, eu já não fui pro duelo com o João Burgão, porque o João Burgão tá querendo me pegar, me dar uma pancada, me tira do você tá se preservando, né, Deus? Aí eu vou pra Farroupilha depois da Farroupilha, aí eu vou pro desafio com o João. Aí eu tô me preservando. O João era duelo de pênaltis. Por enquanto, mas você tá por fora. Pergunta ao irmão de João, que foi que ele fez com o irmão dele. Queria dar uma entrada, na hora que Deus fosse bater o pênalti. Na hora que o apitar, que eu correr pra bola, meu amigo, ele dispara. Ia dar um carrinho. Deixa eu dizer lá pra tu. Eu tô com pré-contrato com o Internacional. Mas andei sabendo aí que meu amigo Franco, do Grêmio, tá tentando convencer o presidente do Grêmio, do Cariri, que é o Valda Perboni, de me contratar. Pra dar uma rasteira. Pra dar uma rasteira no Inter de Luiz. Né? Então o Luiz, eu já tô com pré-contrato com ele, mas o Franco tava me dizendo que tava vendo com o Val não me quer lá não, sabe? O Val não me quer lá. Esse pré-contrato, como é que é? Quantos quilos de carne? O pré-contrato do Gaúcho tá querendo trocar. Diz que domingo tem um negócio já pra ajeitar você. No domingo tem uma costela. É pra ajeitar você. Uma costela de Luiz. Mas aí o Frank disse que ia falar com o Valda Perboni pra ver se arranjava uma melancia, 2 melancias. Umas frutinhas. Aí Delton Sá vai fazer igual ao programa do Silvio Santos. Bota uma venda, bota um fone dele. Delton Sá, você troca 10 quilos por picanha por uma dúzia de laranja. Aí ele responde: sim! Fica com a laranja, né? Porque com picanha tá difícil. JF, olha a piadinha, vamos, JF. Luiz, vamos. Bora. Bora, Luiz, boa noite. Tem que ter algum homem sério nesse programa, né? Boa noite, Luiz. Boa noite, Marco, Delton. Boa noite, JF. Boa noite também pro ouvinte que sintoniza a Vale FM. Rapaz, JF, estão tirando seu couro aí, viu, no programa. Eu ficar aqui só de camarote, observando. Mas é assim mesmo. O Luiz já mandou a foto, já me chamou pra ir beber, olha o que foi. E ainda botou aqui, ó: você é patrimônio do Inter. Eita.
Eita. Vamos lá Luiz. então falar do Icasa, porque o técnico Flávio Araújo foi anunciado como técnico do Altos do Piauí para a temporada do ano que vem. Ou seja, fica bem difícil agora que ele retorne para o Icasa na temporada de 2024. Afinal, Delton Sá, a equipe do Altos vai disputar pré-Copa do Nordeste, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro da Série D. Afinal, a equipe acabou de ser rebaixada da Série C para a Série D e também, claro, tem um campeonato estadual, o Campeonato Piauiense. Ou seja, a partir de agora, o Icasa tem que montar uma outra estratégia, um outro planejamento para 2024. Afinal, não dá pra gente acreditar que o Flávio, que vai iniciar o trabalho lá no Altos em dezembro, vai estar aqui em janeiro ou fevereiro para comandar o Icasa, né? Afinal, não tem nem tempo aí dele trabalhar direito com a equipe do Altos, né? Então, já descartando essa possibilidade, em caso do Flávio realmente não vir para o Icasa na temporada de 2024, a diretoria já começa a se movimentar. Claro, ainda não vem a público destacar nenhum nome, falar quem seria o técnico para a temporada de 2024, mas o que a gente já sabe é que o Flávio dificilmente vem, afinal, o contrato dele é pro ano que vem com Altos e agora a equipe vai em busca de um novo comandante, ou seja, vai começar uma nova metodologia mais uma vez para a temporada de 2024, tanto na Série B do Campeonato Cearense como também na Taça Fares Lopes. E agora a gente fica aí no aguardo pelas movimentações da diretoria, pelo que vão conversar. Inclusive o Fabiano Rodrigues, né? O que é que ele vai ter aí de nomes à disposição da diretoria neste momento? E claro, sempre observando o orçamento que vai estar disponível. Dependendo do que seja disponibilizado para a Série B, aí sim a equipe vai ter um nome já em dezembro ou janeiro sendo anunciado para o comando técnico da equipe. Bem, mas agora saindo desse assunto, Flávio Araújo, que não deve realmente vir para o Icasa, a gente fala do que está acontecendo nesta semana. Estão acontecendo, desde segunda, aqueles retestes com os 67 garotos que foram aprovados naquela avaliação que aconteceu dia 2 de setembro, lá no CD Praxedão. E amanhã, alguns deles já devem ser dispensados, né? Sexta-feira é feriado em Juazeiro, então amanhã será o último trabalho da semana, o último teste com esses garotos para realmente ficar um número menor para trabalhar do sub-13 ao sub-20 da equipe icasiana. Desde segunda, algumas atividades diferenciadas vão sendo realizadas. Afinal, Delton e JF, quando tinha lá 270, só tinha meia hora para mostrar o talento, né? Mas agora, como ficaram só 67, tem um pouco mais de tempo para ir avaliando esses jogadores, né? No trabalho físico, no trabalho com bola, enfim. E aí eles podem mostrar um pouco mais do talento, até sem aquela pressão do teste, daquela primeira peneira, né? Sem aquela ansiedade, aquele nervosismo que é natural quando o jogador vai pela primeira vez se apresentar em um clube. Mas a base segue os seus trabalhos também, inclusive na próxima semana terá início a Cariri Cup, aquela competição de base em que o Icasa vai estar disputando com o seu sub-17 e também com o sub-20. A equipe icasiana já entra em campo na semana que vem. A primeira rodada da Cariri Cup será dia 19, terça-feira, e fica aqui claro toda a nossa torcida para os garotos do Verdão, que já foram campeões nas categorias sub-15 e sub-17. O sub-20 foi eliminado no campeonato estadual apenas para o Ceará, ou seja, o trabalho está fluindo e que possa continuar assim nessa competição que vem por aí, viu, Delton? Ô Aloysio, você chegou a dizer aqui essa semana, desculpa um pouquinho só de mudar o tema, porque já tem gente perguntando aqui nas nossas redes sociais, que você disse que o presidente do Icasa viria ao programa. Ele confirmou se vai vir, se não vai? Qual é a situação da presença do presidente do Icasa aqui no Vale Esportes? Ele virá. Entramos em contato hoje com o presidente Aloysio Gregório. Ele destacava, Delton, que aguardava uma resposta da Federação Cearense para se reunir com os seus diretores e aí sim enviar público para destacar quais vão ser os próximos passos do Icasa nessa luta aí pelos milhões da CBF. Mas ele deu a palavra que nesta semana ainda iria se pronunciar. Temos ainda a quinta e a sexta-feira. Até agora ele não disse se viria amanhã ou na sexta, mas a gente aguarda, né, essa fala do presidente do Icasa, que diz que
Por se tratar de um filiado da Federação Cearense, ele espera que o Mauro Carmélio esteja também nessa, né? Que possa levar a mensagem do Icasa para poder facilitar as coisas, facilitar essa conversa com o presidente da CBF. Mas se eu não estou enganado, o Mauro Carmélio esteve na última comitiva que foi ao Rio de Janeiro. O presidente acho que, não sei se já com o Edinaldo, né, ou se com o Caboclo. Eu não sei com qual dos dois, mas a última comitiva que teve por lá, o Mauro Carmélio estava junto com os membros, né? E aliás, e a informação que eu tenho é que ele participou da discussão com os advogados, aquela história que o França contou aqui. O Mauro Carmélio teria participado e teria também participado do convencimento aos advogados de aceitarem na época os 7 milhões. Inclusive o Mauro Carmélio sempre teve um trânsito muito bom dentro da CBF, né? Sempre teve. Eu acho que tinha mais anteriormente. Na época do presidente que foi afastado. Do que foi afastado, do Caboclo. E anterior ao Caboclo também, né? Também, Marco Polo Delmero. Marco Polo, que foi presidente da Federação Paulista de Futebol, né? Não é que ele não tem agora, mas me parece que anteriormente ele tinha mais ligações com os presidentes. É que essa história aí, desde a entrevista feita pelo Delton com o atual presidente da CBF, reacendeu demais esse assunto. E eu, andando pelas ruas, viu, Aloysio, eu vejo muito torcedor do Icasa entristecido, porque essa história dos milhões da CBF sempre foi uma esperança. Não se sabe para quando. Então falou-se muito, o Icasa vai ser um time milionário, vai pagar todas as contas, vai formar um timaço, vai se organizar para ser muito competitivo, criar uma estrutura. E assim, como as coisas não têm sido tão claras até agora, o torcedor começa a desanimar, daqui a pouco achando que o Icasa não vai sobrar nada pro Icasa. E olhe lá se conseguir pagar todos os credores, Aloysio. Afinal, já se foram 10 anos, né, Marco? Desde aquele campeonato brasileiro de 2013. Então, assim, é natural que o torcedor fique chateado com toda essa situação, mas realmente o Icasa, nessa questão aí dos milhões, se tinha direito naquela ocasião a quase 60 milhões e a CBF queria dar pouco mais de 20, realmente não daria pra fazer esse timaço, fazer um grande investimento, daria para pagar as contas. Isso a gente sabe que sim, mas se dá para tirar um pouco mais, dá para o Icasa ter uma renda um pouco melhor, então por que não esperar mais um pouco, né? Se existe essa esperança, e a chama foi reacesa agora através dessa entrevista do presidente Aldelton Sá. Eu não quero mexer na esperança de ninguém, mas vou dizer aqui o que eu já disse algumas semanas atrás. Esse dinheiro, quando sair, tem tanto dono, que eu tenho minhas dúvidas se vai salvar o Icasa. É verdade. Vou ser sério pra você. Se tudo aquilo que a gente tem de informação que chega pra gente, de situações desse dinheiro da CBF, eu vou dizer um negócio pra você. Se o Icasa conseguir liquidar o que tem pra pagar, é pra ainda fazer um churrasco e comemorar. Quero ser pessimista. Desse jeito, Del. Não quero ser pessimista, não. Mas disse a diretoria do Icasa, né? Colocar as claras à mesa, e se realmente, de fato, tudo aquilo que a gente recebe de informação se concretizar, situação não é esse, como diz o menino, balaio todo, não, viu, Marcos? Não é esse manjar dos deuses que é esperado, nada. O manjar dos deuses, o valor que tem a receber. A questão é quando receber, quando for. O problema é o tanto de dono vai ser esse valor, né? Quando for fazer a divisão, né? O tanto de dono que esse dinheiro já tem. O manjar dos deuses é a quantia, que é muito boa. Porque uma verdadeira fortuna já é dos advogados. Olha, eu vou só dizer pra vocês o que eu já ouvi lá do começo dessa história. Vai ter a primeira briga, e eu entendi, e somente ontem, depois que eu fiz uma pergunta ao França, quando ele me respondeu, foi que eu liguei as pontas. A primeira briga, e daí porque agora eu entendo o que foi que o presidente disse, que o Icasa precisa resolver primeiro com seus advogados, é que a primeira briga vai ser dos advogados com esse dinheiro. Você pode ter certeza, o primeiro embate, o primeiro enfrentamento desse dinheiro vai ser com os advogados. Pode ter certeza. Vai ser a primeira confusão desse dinheiro, vai ser com os advogados. Já tá sendo, né? Não, e vai ser quando o dinheiro, de fato, se fechar o acordo e o dinheiro for botado numa conta, como está sendo previsto ser colocado. Aí você vai ver quando vai aparecer, porque hoje você ainda tem algumas restrições, você não consegue ver tudo. Mas se você for lá no sistema para verificar o processo que está em Brasília, quantos já estão lá para a execução desse dinheiro,
Aí você vai entender o que eu tô dizendo aqui. Se você fizer uma rápida pesquisa, tiver acesso, você vai entender o que a gente tá dizendo aqui. Eita, tá complicado, hein, Aloysio? Tá complicado demais, mas é isso que o Delton fala, se consegue quitar as dívidas, já é uma glória pro Icasa, que há tanto tempo vem sofrendo com as dívidas trabalhistas. Agora, Aloysio, é por isso que eu defendo que a atual diretoria venha a público. Não é dar satisfação a mim ou a Delton, é dar satisfação ao torcedor do Icasa. Certo? A imprensa ela apenas faz o trabalho de noticiar, mas a satisfação deve ser dada ao torcedor do Icasa, para que, inclusive, possam parar com tantas especulações, porque no momento em que a diretoria se cala, ou então uma nota nada esclarecedora como aquela de anteontem, isso vai acabar gerando várias interpretações. Então, se chegasse o presidente ou alguém da diretoria, pega o tesoureiro, pronto, não tá falando de dinheiro, pega o tesoureiro. Ou então pega um diretor, pega o presidente, alguém que realmente tenha a procuração para falar pelo Icasa e explicar para o torcedor essa situação, porque a gente tem ouvido tanta conversa, tanta história, que olha, é de desanimar, viu? Quanto menos se fala sobre o assunto, né, Marco, mais geram especulações, né, interpretações distorcidas. Ressaltando aqui que a gente já convidou o presidente Aloysio Gregório, desde a semana passada a gente vem tentando essa fala do presidente, seja no estúdio ou até mesmo por telefone, mas ele destaca que quer resolver algumas situações internas, quer uma resposta da federação e principalmente conversar com os seus pares para poder vir a público. Tudo bem, a gente respeita, mas o mesmo presidente destaca que esta semana vai se pronunciar e a gente está aqui no aguardo, e o torcedor principalmente, que é o principal interessado nessa história toda, porque quer saber do futuro do seu time do coração, o que é que vai ser do Icasa em 2024, 2025, enfim, qual é o futuro do time? É só continuar disputando essas competições regionais, estaduais, enfim, não dá, né? A equipe tem que pensar grande, tem que pensar em voltar para o cenário nacional, e isso seria possível com dinheiro, pelo menos teoricamente, porque daria uma reorganizada na casa, né, Marco? Bom, você que tá dizendo. Amenizaria, né? Mas vamos esperar a conclusão de se é que vai ter uma conclusão, né? Porque podem empurrar com a barriga por mais anos. Eu acho que depois dessa declaração do presidente, eu acho que não tem como não ter um encontro da federação, do Icasa com a CBF nos próximos dias, porque o cara vem, presta sua atenção, chega por um repórter da cidade do clube, faz um vídeo, aceita fazer um vídeo dizendo que está de portas abertas para conversar, para negociar com o Icasa. Ele está dizendo assim: vem aqui que a gente resolve, procure que a gente resolve. Você imagina se o Mauro Carmelli, por exemplo, chegar lá, como está o Aloysio esperando pelo presidente da federação, se ele intervir, ora, ele que tem canal aberto, ele que tem caminho aberto lá, tá entendendo? Para poder solucionar. Eu acho, Marco, que nas próximas semanas nós teremos novidades nesse assunto. E tomara que tudo aquilo que chega pra gente não seja tudo aquilo, né? Porque o povo exagera também, né? Sempre tem um exagero, né? Uhum. Tem aquela história, quem conta um conto aumenta um ponto, né? Então sempre tem uma coisinha a mais. Vamos torcer para que não seja tudo aquilo. Fora as teorias da conspiração, né? Exato. É tanta coisa envolvida, eita dor de cabeça danada, mas a gente espera novidades com certeza nos próximos dias. Presidente, você espera para os palpites logo mais? Espero, vou ficar aqui atento. Vai pra academia hoje não, né? Não, dá certo, dá Só tempo. mais tarde, né? É, mais tarde. Aí, eu falei na academia JF, as reações do JF. Aí o nosso ouvinte... Lembrando dos bíceps do Aloysio. Esse JF é um sucesso. Chegou o Mega Prêmio, um verdadeiro show de prêmios todos os dias para você. Você pode fazer sua aposta. Você paga pouquinho e ganha muito, 30 centavos, 50 centavos, 99 centavos, sorteio 24 horas por dia e haja emoção. Agora você tem que ir lá no site, que eu vou falar agora, faz o seu cadastro e a partir daí você começa a apostar e ganhar dinheiro. www.megapremio.com, faça já o seu cadastro. Em nome também, Marco Valério, de Ares Motos, uma revenda de motos Honda do Nordeste para o intervalo.
Bora. Daqui a pouco tem Guarani. Só mandar um abraço pra Brito Júnior. Brito. Tá aqui com a gente no nosso canal no YouTube. Messias Souza. A Gabi disse que botou aqui desse jeito. Botou, me ajude, Delta João Filho. Aí a minha resposta, tô tentando. KKK. E também pro Regilande Ferreira. Isso. Um abraço. Adriano Dias em Barbalha. Um abraço também pra o grande Alfredo Benício. Não tá pelado? Pelado. Com a mão no bolso. Cuida, José. Cuida. 18h48, sempre em nome de Novo Rio. É o comercial, JR. JF tá aliado. O Grupo Casarão, vendendo combustíveis de qualidade pra você. Teu Alto Poço Casarão 1 em Juazeiro do Norte. Alto Poço Casarão 2 na cidade de Crato. Alto Poço Casarão 3 e 4 em Barbalha. Teu Casarão do Óleo em Juazeiro do Norte. Varejão do Óleo na cidade de Crato. E ainda Pousada Casarão do Mar em Tibau, no Rio Grande do Norte. Grupo Casarão, vendendo combustíveis de qualidade pra você. Aqui na Novo Rio, você tem mais opções. O seu carro está sem complicações. Aqui na Novo Rio você tem atendimento especial, atendimento facial. O cliente está satisfeito, é cliente Novo Rio. Novo Rio, a sua concessionária Chevrolet no Cariri. Vem pra Novo Rio, aqui você tem mais. Nesta semana, o Cariri da Sorte tem 125 mil reais na premiação total. É muita grana pra você realizar todos os seus sonhos. No quarto sorteio tem 100 mil reais. São 100 mil. São 100 mil reais em dinheiro. 100 mil pra você comprar seu carro, sua casa, pra sair da liseira. Ainda tem 15 mil reais do primeiro ao terceiro sorteio e 10 mil reais no Super Giro da Sorte. E o título é dupla chance. Compre o seu título com um dos nossos revendedores ou pelo aplicativo. Ao adquirir um título de capitalização, você ajuda a Pai Brasil, cedendo o direito de resgate. Título emitido pela Cover Capitalização. Esse jeito só você tem de tratar com carinho, de ficar bem pertinho, me conhecer bem, de fazer um agrado, ser mais que um amigo, partir da família, ai, ai, ai. Esse jeito é o jeito da gente, jeito do São Luís, jeito de ser você, jeito que eu sempre quis, o jeito mercadinho de ser. São Luís, me acostumei com você. A espera acabou, estudantes juazeirenses. As inscrições para os jejunos estão abertas até o próximo dia 30 e você não pode ficar de fora. A maior celebração do esporte na terra do Padre Cícero começa em setembro, com 20 modalidades, festival para jejunos e muito mais. É a maior integração entre escolas da rede pública e privada do nosso município. É emoção, amizade, respeito, persistência e solidariedade. Prefeitura de Juazeiro do Norte. Avançar com seriedade e amor à nossa cidade. Farmácias Fernandes, no dia a dia com você. Qualidade em serviço, prazer em atender. Farmácias Fernandes, aqui no nosso Cariri. Prazer em lhe servir, presente em todo momento. Farmácias Fernandes. Engazeiras Construções, material elétrico, hidráulico, louças e tudo para a sua construção. Aproveite as ofertas e compre parcelado no cheque ou no cartão de crédito. Engazeiras Construções, Avenida Carlos Cruz, 1721, próximo à estação do metrô. Telefone 3511-3975. Vale FM, Vale FM, Delton Sá. De volta no Vale Esportes do Timaço da Vale FM, Marco Valério. Daqui a pouquinho tem o primeiro jogo decisivo da 4ª divisão do Campeonato Brasileiro, a conhecida Série D. E quem tá lá é Super então, Mega. Vamos botar o chamador oficial do Kilmer de Campos? Delton. Pode botar, João Filho? Mais um Delton Sá. Aí é por sua, aí é coisa de Delton Sá, aí viu, é sua, ó, escuta aí, viu, Kilmer? Y ahora directamente desde Araraquara, la participación
participación del gran Kilmer de Campos. Los habla. Aí. E aí? Chamador em castelhano. E essa mulher não conhece Los Pets, não. Não, só, ela só falou de Kilmer, Kilmer né? de Campos. Só falou de Kilmer de Campos. Tá vendo? Essa mulher é correta, Gostou, né? Kilmer? Kilmer? Alô, Kilmer? Tô te ouvindo. Gostou da chamadora aí? Gostei. Você tá lançando mais do que a NASA, viu? Aí. Rapaz. O que é teu tá guardado. Chamadora internacional. Internacional, Tô vendo rapaz. a sua arrumação, viu? Me contaram aqui. Aliás, aqui em Araraquara tem uma sorveteria chamada Los. Eu fiquei imaginando, será que... Eu vou bater uma foto pra você depois dizer que não é mentira. Certo. Sorveteria Mas é uma perseguição, né, rapaz? Aonde você vai... Por aqui também? Não sei, né? Me contaram que editaram a voz dessa mulher, viu? Que ela falou... Hablar Los Pérez. Aí cortaram essa parte. Aqui na cidade de Araraquara, o jogo começa às 8, pouco mais de 1 hora pra bola rolar aqui na Fonte Luminosa. É decisão de campeonato e parece até que nem vai ter jogo, viu? Tá todo mundo do lado de fora. Não tem ninguém aqui dentro do estádio. Já pode liberar a escala, já, oficial? Eu já sei, mas você vai liberar, né? Eu já sei, não é de você liberar a escala não, que eu já sei. Eu sou auxiliar do Paulinho? Pois é, sou auxiliar do Paulinho Kobayashi. Pois é, aqui o assessor de imprensa do Ferroviário. Eu já sei a escala do Ferroviário. Eu até pedi, Paulinho, eu vou escalar até o time. Aí ficou ouvindo. Se ele não rejeitou, é porque eu acertei. Então vamos lá. Quem joga? O Douglas Dias não joga. O paredão tá machucado. Quem joga hoje é o Igor Rayan. Na lateral direita, o Juazeirense Wesley. Tava até batendo um papo com ele. Ele que mora, a família dele mora ali na estrada do Horto, naquela estrada que vai para Caririaçu. Você passa direto para Caririaçu e você dobra à esquerda para o Horto do Padre Cícero. O Wesley joga na lateral direita. Alisson e o outro zagueiro, o Éder Lima. Na lateral esquerda, quem joga é o Brian. O Brian joga. O Matheus Silva sentiu o tornozelo e não joga. No meio-campo, César Sampaio. No meio-campo, César Sampaio, Felipe Guedes, Gabriel Martins e fechando Tarcísio. No ataque, Ciel e Cadu. Este é o 11 do Ferroviário. O assessor de imprensa está fazendo a horazinha para repassar a escala, mas o time do Ferroviário que joga é exatamente esse. O time que chegou ontem à noite aqui à cidade de Araraquara e um calor tremendo, viu? Delton, Marco, amigos do timaço da Vale FM. 33 graus a temperatura. Agora, o torcedor deve estar do lado de fora, né? Porque aqui dentro do estádio lembra o Romeirão. Agora, é claro, o Romeirão é muito mais bonito, mas o formato do novo Romeirão lembra muito parecido com o novo Romeirão, com aquele espaço físico entre a arquibancada e o gramado. Agora, é claro, o nosso Romeirão é muito mais moderno e muito mais bonito, até porque o estádio da Fonte Luminosa é um estádio que data da década de 70. Então, teremos um encontro interessante. A Ferroviária contra o Ferroviário. Os dois times, o clássico da Estrada de Ferro, ou o encontro dos clubes da Estrada de Ferro. Até porque a gente pode dizer que é clássico, até porque é o primeiro jogo entre os dois. Lá na capital cearense, o time do Fortaleza terá a volta do atleta Marinho para o jogo contra o Corinthians. Ele que foi suspenso, o Marinho foi suspenso. É o primeiro confronto, João Filho. Tô vendo que você tá eufórico torcendo pelo Ferroviário. O Marinho tomou o cartão amarelo no jogo contra o Fluminense, ou melhor, antes do jogo contra o Fluminense, cumpriu suspensão e volta amanhã contra o Esporte Clube Corinthians Paulista. Jogão de bola, 47 mil ingressos já vendidos para esta partida. Jogo do Castelão naquele horário inóspito, 19 horas é o horário da partida. Bom, uma outra informação em relação ao time do Ceará. O time do Ceará que joga contra o Novo Horizontino, não muito longe daqui. Aqui de Araraquara, a cidade de Novo Horizonte, são cerca de 92 quilômetros. É um pouco mais para lá. Aqui é um quero-quero. Eu estou pertinho de um quero-quero. Eu não sei se ele está chocando um ovo. Sei que ele está por aqui, o quero-quero. Eu também não entendo de quero-quero. Quem entende de quero-quero é Los Pérez. Agora, o Ceará joga em Novo Horizonte contra o Novo Horizontino. Na próxima segunda-feira, uma cartada decisiva. O Ceará vencerá um clube de G4 e volta a se aproximar. A diferença hoje do Ceará para o G4 é de 4 pontos e o Ceará tem uma sequência agora de 2 jogos fora de casa. Primeiro contra o Novo Horizontino e depois contra a equipe,
da Chapecoense lá na cidade de Chapecó. Esqueci de fazer um pedido, Kilmer. Aos poucos, e eu acho o seguinte, viu? Eu encontrei aqui em Araraquara, viu, Delton Sá, pra eu fechar, um clima frio em relação ao jogo. Nem parece que a Ferroviária é finalista do Campeonato Brasileiro da 4ª Divisão, nem parece que a Ferroviária subiu. Eu estou muito acostumado com a festa do nosso estado, né? Naquela época que o Icasa subiu, foi disputar a Série B. Lembra daquele jogo lá na Baixada Fluminense? Era contra o Duque de Caxias, não era? Não, Kilmer. Caxias usava aquela camisa amarela, depois foi todo mundo comemorar lá naquela churrascaria Porcão, lá na Lagoa Rodrigo de Freitas, né? Tempos bons, né, ô Delton Sá? Sim, é um quero-quero, tá chocando o ovo, realmente. Agora, eu me aproximei, ela tentou me bicar e deu pra eu ver 2 ovos. Vou pra lá, quero-quero. Pois é, então, fechando o nosso material, cidade com clima frio em relação ao jogo, quente em relação ao sol. Agora, parece até que nem vai ter decisão, nem vai ter futebol. Ao vivo, Peraí, Kilmer. Oi, fala. Tá me ouvindo? Tô ouvindo. Eu lembro de Araraquara, quando a gente foi fazer aquele jogo, eu acho que foi Itápolis, foi isso que fica aí pertinho? Foi, e nós ficamos aqui em Araraquara. Nós ficamos aí em Araraquara, não é isso? Foi. E eu esqueci de falar com você. Esqueci de falar com você hoje. Você lembra que a gente foi lá na Lupo Story, né? Me lembro. Tava precisando que você fosse comprar um agasalho pra mim lá, ó, rapaz. Você sai amanhã cedo daí, não? Eu saio hoje à noite ainda. Então deixa pra lá. Perdi a chance. Tony Souza era o seu repórter na época, lembra? Exato. Tony Souza, eu não fazia parte da equipe do timaço da Vale FM, mas como eu era camarada, eu resolvi levá-los até Itápolis. Lembra da carona que eu dei? Levou, lembro. Levei. E você... Era jogo contra o Guaratinguetá, era? Não, era o Oeste. Olha, ele tá passando aí tudo. Você deu o equivalente da gasolina que dava para ir a Juazeiro a Fortaleza, uma distância de 40 quilômetros. Você sempre foi mão aberta, viu, Deltaço? Beleza, Kilmer. E eu lembro que você voltou direto, a gente voltou pra Araraquara e você seguiu porque tinha voo cedo em São Paulo. Eu voltei de carro na madrugada, lembra? Lembro. Eu passei lá no seu apartamento, tomei banho. Exato. E depois me mandei pra São Paulo de carro, dirigindo, porque o meu voo era de manhã cedo pela finada VASP, Viação Aérea São Paulo. Faz tempo, um pouquinho de tempo. Kilmer, boa viagem, viu? Sou seu fã, viu, Delton Sá? Valeu, moral. Agora eu descobri onde surgiu aquela história lá. Não, essa história que você tá se referindo... Foi em Brasília? Não, o desfecho foi em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Nessa história aí com o Kilmer. Você perguntando aos taxistas, né? Não. Se o cara conhecia, Delton Sá. Marco Valério. Bom, deixa eu falar da Joá Solados, produzindo os mais diversos modelos de solados Anabela, blocos solados para papetes com cores e modelos variados. Joá Solados, os conhecidos solados do seu Ribamar. Foi não, Marco, foi pra... Como é o nome daquele time lá do Mato Grosso? Que tinha lá... Luverdense, Lucas do Rio Verde. Depois eu lhe conto a história do Lucas do Rio Verde. E Tony Souza tava em Não, é Kilmer de Campos. Sim, Kilmer, né? Tá certo. Joá Solados, Rua da Independência 221, pedidos 998554193. Sapateiro bom, quem trabalha fazendo sapato sabe que os melhores solados do Cariri são Joá Solados. E conosco também ESC Cursos, que tá com o novo site esccursos.com.br. Prepare-se para o mercado de trabalho no ESC. Ele tá querendo falar, Marco. Anderson? Sim. Chega, Anderson. Vem, Anderson, falar do Guarani. Quer uma matutazinha, Anderson? Ou não, Delton Sá. Quer não? Não, mas é bom, viu? Chega não? Isso é bom, sou, mas... Mas é que... Se você não for, meu pai... Lá em casa tem um bocado já, não quero que lá em casa tem vários. Esnobou, viu aí? Fecha, Zé. Eu não tenho nenhuma lá em casa. Lá em casa tem vários já, viu, Delton Sá, dessa aí. Certo, boa de verdade, viu? Boa noite pra você, Delton. Boa noite, Marco. Boa noite a todos os ouvintes do Vale Esporte. Boa noite, João Filho também. Boa noite, João Filho. Então foi no maior sucesso hoje. Não abriu a boca, mas tá fazendo um sucesso aqui no chat do YouTube, só da JF. Vou falar do Rubro Negro Juazeirense porque o Guarani segue trabalhando nos bastidores. A diretoria ainda não é oficialmente a diretoria do Guarani, porque a eleição não aconteceu.
que irá acontecer no próximo dia 18, mas o pessoal já está trabalhando, inclusive fazendo o levantamento, procurando alguns relatórios para saber como é que está a situação financeira do clube. Hoje já tem noção de como está em relação à situação das causas trabalhistas, porém tem outras situações para serem resolvidas internamente. Então o Zé Ivan já está trabalhando junto com o Breno. Bom que se diga que o Breno é o advogado hoje oficial do clube, além de futuro presidente do Conselho Deliberativo, também é o advogado do clube, procurando o que é que o Guarani tem de débito para poder o Guarani pensar em uma maneira de chegar e sanar esses débitos, até mesmo parcelar, se tem algum tipo de negociação. A gente sabe já que tem um débito com a Receita, tem outras situações para serem resolvidas, e tudo isso está sendo feito já pela diretoria do Guarani, já estão fazendo essas análises para que quando assumam um time já tenham esse norte para poder correr atrás dos amigos, dos torcedores e conseguir resolver todos os problemas, quem sabe resolver todos os problemas do Guarani. Você não consegue administrar quando você não tem os números, né? Tem um empresário muito famoso americano que diz show me the data, ou seja, mostre-me os números, porque com os números é que você tem condição de fazer uma boa administração. E é uma diretoria que está começando o seu trabalho, mas pelo menos naquilo que está sendo divulgado eu vejo aí boas intenções de organizar o Guarani, estruturar o Guarani documentalmente, organizar financeiramente. Quer dizer, não se ouve ideias estapafúrdias no time do Guarani, é aquela coisa bem pé no chão, tentando se organizar, porque somente assim o Guarani voltará aos bons resultados, ao caminho das grandes campanhas e das grandes vitórias. Então, parabéns por zelar por essa organização que é o Guarani. Então, o Guarani precisa de zelo. Ultimamente, as coisas no Guarani foram feitas a toque de caixa, assim, meio sem planejamento, e a gente sabe que não dá certo, né? Até naquele ano que o Guarani jogou a segundona, acho que foi 2022, e conseguiu subir, né, daquele jeito, né? Ali foi um ato heróico, mas aquilo, minha gente, não vai acontecer todo ano, não, né? A coisa desorganizada dá certo no final. Não acontece. Então, tomara que agora, com um pouco mais de organização, o Guarani possa trilhar um caminho que todos nós desejamos, que é um caminho de protagonismo e de mostrar realmente a capacidade, a qualidade que o Guarani tem na sua trajetória. É bom que se diga que a gente vai ter uma reunião nessa semana para definir alguns últimos detalhes dessa eleição que vai acontecer no próximo dia 18, para a mudança também do estatuto, a atualização do estatuto do Rubro Negro, para que o Guarani já ande normalmente, não tenha nenhum tipo de problema no seu futuro, o nosso leão do mercado. Tá certo, vai ter reunião? Vai. Mas lá no Val? Não, Delta, estão escondendo dessa vez. Não, eu me lembrei, eu conversei ontem com o vice-prefeito de Juazeiro do Norte, Marco Valério, eu me lembrei do Guarani. Dr. Giovanni. Dr. Giovanni. Ex-presidente do Guarani. Ex-presidente do Guarani. Sim. Aí eu perguntei, Giovanni, como foi aquela reunião política lá, tal, né? Ele disse, pois é, pai, marcamos uma reunião, fomos pro restaurante, e aí os garçons se vindo a gente, o povo vindo a conversa, aí ele disse, como é que uma reunião dessa pode ser sigilosa? Um monte de assessor. Aí eu me lembrei, eu disse, parece a reunião do Guarani, que o Guarani quer fazer uma reunião fechada, faz lá no Val. Lá no Val, todo mundo sabe. Do Val, todo mundo vendo. Todo mundo aí passa disse, lá. A próxima nós vamos fazer fechada, que é pra ninguém saber. Tá certo. E eu sugiro o seguinte, lembrando do Guarani. Pessoal do Guarani, se reúne no local, porque tem coisas, isso aí não é esconder nada de ninguém, não. Tem coisas que você não deve dizer em público. Exato. Né? Isso é no Guarani, é no Icasa, em todo canto, claro. Né? Então eu acho acho excelente a pizzaria do Val. Então faz o seguinte, faz uma reunião no local fechado, quando terminar, que organizar tudo, aí vai comer a pizza, que é deliciosa, lá no Val, tá certo? Não, ele vai deixar lá. Ele manda deixar lá? Não tem entrega? Ah, tem, tá certo. Tem entrega, Marco Valério. Que esse rapaz tá com essa cara? É que ele quer ir pra lá. Ele quer participar da reunião. Mas você não foi chamado não, viu, JF? Não é pro tico da buchada, não te chamou não. Vambora, Marco, tem um palpite agora. Tem palpite. O Luiz tá esperando. O Luiz tá esperando, homem. Só depois é que ele vai treinar os bíceps, né, JF? Você que tá dizendo, né? Não, você fica todo animado aí. Vamos lá. 2 jogos, o Brasileirão volta hoje. Primeiro, Série D, JF. Série D, Ferroviário contra Faz o seguinte, convide Carlos André pra sentar aqui e dar os palpites, que ele é bom de palpite. Carlos André, da Padim Produções. Sente-se, por favor, Carlos André.
Maior prazer, João. Tudo bem? Boa, o senhor tá noite tranquilo? a todos, né? Ele é pé quente no palpite dele, viu? Ah, sim, ele é pé quente. Ele só não é pé quente porque no ele torce. palpite do meu amigo Delto pra outra... Não, você não concorda com o meu palpite. Mas vamos lá. Vai começar outro programa agora. Estão remoendo o negócio de ontem ainda. De ontem. Antes de ontem. Não remoendo não, ele que tá tocando no assunto. Ontem. Pelo amor de Não, Deus. porque ele já olhou... Você sabe quando o Delto já olha assim, pra gente assim do... Não, eu... Tu já sabe. Fala de futebol aqui. Bora pros palpites que tem a resenha do Lula já. A Luiz Vilar, Atlético do Paraná. Aliás, Flamengo e Atlético do Paraná. Rapaz, e a Série D, JF? Série D começa mais cedo. Pelo amor Ferroviária de e Deus, Ferroviária, Luiz. Pra mim dá empate nesse jogo e na volta o Ferroviário vence. Mas André, começa hoje a decisão da Série D do Campeonato Brasileiro. Ferroviária contra Ferroviário. Na sua opinião, quem leva melhor? Ferroviário. E aí, Nelson? Eu acho que a Ferroviária ganha hoje lá. Eu concordo com o Delton Sá. Acho que pro jogo de hoje, a Ferroviária é a favorita. Ferroviário pra mim ganha hoje, ganha sábado e é campeão. Muito bem. Série A do Campeonato Brasileiro. A Luiz Vilar. Flamengo e Atlético do Paraná hoje. Lascou o Ferroviário, viu? Atlético do Paraná. Muito bem. E aí, Marco Valério? Vai ser aonde o jogo? O jogo é lá em Cariacica, no Espírito Santo. Né? Só tem flamenguista lá. Isso aí é por sua conta. Não, só tem flamenguista. Vamos apostar como não tem nenhum torcedor lá de Cariacica. Pode ser que alguém venha de Curitiba. Mas lá de Cariacica... A cidade todinha torce. Foi pronto, pelo Flamengo, exatamente, pelo Flamengo. Pronto, a cidade todinha torce. Quem vai ganhar é o Flamengo, né? Assim, Padinho? Como vem ganhando esse ano, ganhando tudo. Quem ganha, Carlos André? Sem dúvida, o Flamengo. Muito bem. Muito bem, Padinho. E aí, Nelson? Eu quero saber o seguinte, o Flamengo vai com o time principal ou vai com o time alternativo? Isso aí... Sabe não, né? Não. Mas, Delto, os reservas do Flamengo são tão bons quanto os titulares. Eu acho que... Ó o ataque, Pedro e Gabigol, Eu acho que vai dar Flamengo. Muito bem. Ô, Aloysio E Vilar. você, amigão, aí? Pra mim, da Atlético do Paraná. Aloysio Vilar, Internacional é do contra mesmo. Internacional e São Paulo, Aloysio, hoje. Eu vou de Internacional. E aí, sabe tudo, quem ganha? Onde é esse jogo? Lá no Rio Grande do Sul. Tá certo. Jogo pra empate, JF. Ô, Carlos André, quem ganha? Internacional ou São Paulo? São Paulo. Muito bem. E aí, Delsa? Eu acho que o Inter ganha. São Paulo tá de olho no Mengão no domingo. Tá de olho em quem? No Mengão no domingo. Certo. Mas, rapaz, gostei do Mengão quando ele falou. Com o Fluminense falando. Tanta empolgação, né? Não foi? Mengão. Não, agora foi fraco. Mengão. Não, foi fraco. Nesse tanto foi melhor. Tá certo. Pra mim, da Internacional. Internacional, pra mim, será o vencedor da partida. Que torce contra todo mundo, né, bicho? É impressionante. Vamos embora. Lembrar que tem Zezo. Vamos embora que Tico da Buchada tá esperando. Lembrar que tem Zezo sábado. Sexta no Crato. Sexta do Crato. Uma mini turnê do Zezo Faça do o Cariri. serviço completo, José. Sexta-feira do Crato, Tênis Clube do Crato. E sábado o Crato Tênis Clube em Barbalha. Muito bem. Claro que o Crato Tênis Clube é no Crato, né, João Filho? Pelo amor de Deus, né? Clube dos Comerciários em Juazeiro do Norte vai receber o show do Zezo também. Eu não vou falar mais nada, porque senão dá justa causa. Vamos embora. Você está ouvindo ZYC 409, 99,9. Rádio Vale FM, Juazeiro do Norte, Ceará. Não tem aonde recorrer, geralmente